Olá, a Lei 13.777, que regulamenta o sistema de multipropriedade imobiliária, entrou em vigor há cerca de um ano e meio. Será que nesse tempo pode-se verificar mudanças significativas? Para responder essa questão, estamos recebendo a advogada Márcia Rezec, que explicará os benefícios que essa nova lei trouxe para o mercado. Bom dia, Fábio. Bom dia, o pessoal da Turismo Compartilhado. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a chegada da lei, ela veio assim num excepcional momento, porque a multipropriedade, ela vinha sendo desenvolvida através de alguns outros institutos de direito, e a lei, ela foi uma vestimenta, foi feita para a multipropriedade. Então, quando você tem uma roupa que é feita para você, ela obviamente vai vestir melhor do que uma roupa que não exatamente ela é feita para você. Então, isso é muito bom, é um avanço, é uma conquista muito importante. A lei é boa, é bastante boa, é uma lei que é atenta a uma série de questões do dia a dia da multipropriedade. O judiciário, ainda há um ano e meio de lei, é ainda um pouco recente para a gente ter alguns reflexos do judiciário, porque ainda mais agora que a gente está praticamente 6 meses com o judiciário andando no tropeço, no sentido, no tropeço por causa da pandemia, né? Então, se a gente for pegar o tempo de judiciário, de lei e de judiciário a pleno vapor, a gente tem menos de um ano. Então, na minha opinião, ainda é bastante pouco tempo. Mas a gente já tem luzes de decisões judiciais nas quais os juízes já começam a ter um outro olhar, saber dividir, olhar com diferença o que é o time-share previsto na Lei Geral do Turismo com o que é a multipropriedade. Isso já é tudo um tempo compartilhado, mas cada um com a sua personalidade, com as suas características próprias. Então, portanto, isso é muito bom, porque mostra também e traz para o judiciário que a multipropriedade é algo real, é um direito real, é algo que é registrado, é uma parte de um imóvel e tem que, como tal, ser tratado, mas é um imóvel com limitações, cujo uso tem uma série de limitações, como todo imóvel em condomínio. Só que esse é um condomínio que traz mais limitações do que um condomínio edilício. Então, essa chegada da lei, ela foi muito importante, é muito boa, e acredito que quando a vida voltar ao normal, nem sei qual vai ser o próximo normal, mas quando a vida voltar a algum normal, a gente tem aí uma situação de uma legislação de decisões judiciais mais consolidadas, mais sedimentadas. Então, a gente tem assim, sim e não. Sim, para os projetos, em projetos novos, muitos já estão entendendo. O que eu vejo um pouco é uma certa dificuldade com relação ao calendário flutuante, quando o calendário não é fixo. Então, com as semanas flutuantes, os registradores têm uma certa dificuldade, porque eu vivi uma experiência muito recente de que é um calendário flutuante, é um calendário como são
13 frações de tempo. Então, esse calendário tem um giro a cada 13 anos, e o registrador teve um entendimento, para minha surpresa, inclusive, de que que essa situação era uma situação que botava fim à multipropriedade ao cabo de 13 anos. E daí a minha conversa com ele foi no sentido: não, ele não bota fim porque os mesmos 28 dias da fração de tempo vão continuar lá. Ela só vai mudar no ano civil ao dia de uso. Então, a gente teve um embate, ainda está tendo, na verdade, essa questão ainda não está solucionada. Então, assim, o que eu tenho visto de alguns registradores terem um pouco de dificuldade de entender essa questão de como que funciona o calendário flutuante. Então, as semanas flutuantes, isso eles têm ainda um pouco, mas, de novo, a lei é nova, esta é uma realidade nova, né? Uma outra dificuldade que eu venho enfrentando é para aqueles projetos que foram lançados antes da lei. Agora, quando a gente vai fazer a adaptação para a lei e colocar as questões da legislação, alguns cartórios terem um pouco de dificuldade de entender essa passagem com base na nova, do que estava, né, do que tinha sido feito, da minuta que estava registrada, para as necessárias adequações com relação ao que é novo, a questão da legislação. Então, mas isso, acho que assim, tudo é novo, isso é casamento. O casamento no primeiro ano, né? Me lembro que quando eu casei, eu achava muito estranho quando as pessoas falavam: nossa, casado de novo, que maravilha, primeiro ano de casado. Eu achava aquilo tudo muito estranho, porque eu acho que o primeiro ano de casado é um ano dos mais difíceis, porque você tem que se acostumar com alguém que você, vivendo junto na mesma casa, no mesmo teto, com alguém que teve uma vida e uma criação muito diferente da sua. Então, eu acho que esse primeiro ano de casamento, ano e meio de casamento aí com a lei da multipropriedade, eu vejo um pouco desta forma, assim, é um ano de adaptação, é um ano difícil ainda. Mas eu sou muito fã do Instituto, né? Então eu sou muito fã desse mercado, e eu acho que é uma questão de verdade de adaptação, das pessoas terem um pouco de paciência para que a gente consiga andar de forma harmoniosa, né? Seja o investidor, seja o incorporador, o cartório, e especialmente o judiciário. Quer dizer, a gente está vivendo um momento de acomodação aí, de adaptação com a lei, né, que está trazendo uma série de disposições e de regras que antes elas até aconteciam no âmbito de muitas das convenções de condomínio, mas que agora elas estão legisladas. Então, muitos empreendimentos, eles foram feitos com base no condomínio voluntário. E agora, a gente tem que fazer a adaptação para o condomínio em multipropriedade. Então, uma disposição do condomínio voluntário que era a questão que muitas convenções já traziam, que era a questão do direito de preferência, por exemplo, né? Vinha por renúncia, e agora não precisa mais vir por renúncia, porque a própria lei fala que não há direito de preferência. Então, a gente tem que excluir isso, né? Algumas questões, e se houver um condomínio voluntário na fração de tempo, como é que a gente vai, porque isso pode acontecer, é factível e comum, inclusive,
como é que a gente pode adaptar, como é que a gente tem que fazer uma versão da convenção, quer dizer, é uma convenção que a gente tem que mudar, excluir algumas regras, porque estas regras elas não são mais compatíveis com a legislação. Então, e aí, às vezes, o registrador, com razão, não é uma crítica ao registrador, ele fala, olha, você mudou a redação da convenção. É verdade, porque precisa ser mudado por causa do advento de uma nova lei, né? Então, e que aí aquela disposição que tinha, a nova lei, ela é completamente antagônica. Sim. Então, a gente precisa fazer estas adaptações. E aí, acho que com bom senso, acho que quando a gente age com bom senso e com transparência, no sentido de falar, olha, isso aqui é porque a gente tinha um condomínio a gente tinha uma estrutura de condomínio voluntário. E aqui a gente agora tem uma nova lei que é de uma estrutura de condomínio em multipropriedade. Então, tá vendo que a lei aqui fala A e o que tinha aqui fala B. Então, a gente tem que agora eliminar esse dispositivo ou adaptar a redação desse dispositivo em algumas situações para essa nova realidade. Então, por exemplo, a nova lei, ela fala que o inadimplemento você pode ter o seu direito de uso cesseado, porque está na lei, né? E às vezes o registrador ele pode entender que não pode ter o cerceamento do direito de uso, porque essa é uma disposição que em condomínio edilício ela não aparece na legislação e porque existem decisões até do STJ dizendo que você não pode ter cerceamento de uso no condomínio edilício, mas no condomínio em multipropriedade isso pode acontecer. E a gente, na maioria dos projetos, na estrutura de base de um condomínio em multipropriedade, a gente tem um condomínio edilício. Então, eu acho que a gente ir conversando com muita... e mostrando, né? Eu acho que a conversa com os registradores ela é muito importante, ela é muito proveitosa, porque a gente vai afinando, e isso vai afinando o entendimento. E isso, a gente não pode achar que o registrador de São Paulo vai ter o mesmo entendimento do registrador do Ceará, porque as regras de corregedoria, apesar da lei ser federal, as regras de corregedoria são diferentes. Então, tem que entender como que a corregedoria do Ceará trata a questão, né? E aí algumas coisas que eventualmente na lei acabaram não acontecendo. Então, por exemplo, quando você tem um grande condomínio, um maxi condomínio, um condomínio mixed use, o quórum para implantação de uma multipropriedade, ele vai ser considerando todo o empreendimento, 2/3 de todo o empreendimento ou 2/3 do subcondomínio aonde a questão está sendo tratada. Então, isso a lei não trouxe, e cada cartório e cada corregedoria tem um entendimento. Eu já vivi, já discuti. Quando eu falo discutir, é conversar. Assim, eu não tenho uma menor vibe para discutir com o pessoal de cartório, porque eu acho que é absolutamente improdutivo para qualquer lado. Então, mas no sentido de, eu já conversei com vários cartorários que entendem que não, que para implantar uma multipropriedade, a lei fala em 51% do empreendimento, 51% das frações, tem cartório que entende que, em havendo subcondomínio, é do subcondomínio, tem cartório que entende que é do todo. E essa eu acho que tem uma questão que eu acho que a lei vai merecer um ajuste, porque a gente implanta um condomínio em multipropriedade com 51% das frações, mas a gente precisa de 2/3 para mudar a convenção. Então, a gente ficou num descasado,
porque eu posso ter uma aprovação em 51%, mas eu não conseguir o quórum de 2/3 para mudar a convenção. Aí, como é que fica? Aí, esse quórum de 51% para esta situação específica seria um quórum que permitiria a mudança de convenção? Tenho para mim que não, neste momento. Então, acho que a gente vai ter que depois dar uma refinada, ver o que as corregedorias falam também, e eventualmente seria muitíssimo bom se a gente tivesse uma adequação, uma pequena adequação legislativa para clarear essa questão da mudança da convenção de condomínio e da mudança e o quórum em grandes empreendimentos, se é dentro se é no universo do subcondomínio ou se é no todo. As empresas precisam adaptar os seus contratos de compra e venda à lei do distrato, não só a lei da multipropriedade, a lei do distrato. Quem fizer a adaptação, eu sei que muitos comercializadores não gostam muito, porque o quadro resumo em razão da lei do distrato virou enorme, passou a ter, quem trabalhava com quadro resumo de 1 a 2 páginas, passou a ter que lidar com quadro resumo de 8, 9 páginas, não gostou, mas paciência, essa é a regra do jogo. A quantidade de distrato vai continuar acontecendo, porque esse é um mercado que, até pelo tipo de venda, judicializa bastante, tem muito distrato, mas a lei do distrato, ela traz uma regra de devolvo ou não devolvo basicamente, né? A questão da devolução também da comissão e das regras ali para fazer o distrato. Então, não me parece que a lei de per si, a lei do distrato, não me parece que ela trouxe um impedimento ou que ela diminuiu a quantidade de processos. Isso não, pelo menos o que eu acompanho, a gente faz contencioso disso, isso não aconteceu. Ela regrou para este mercado, ela regrou a forma como esse distrato vai acontecer. Porque das questões das perdas e tudo mais, das perdas para o adquirente que, de forma retardatária, tenta rescindir o contrato. Tá, obrigado, doutora Márcia. Obrigada, querido. Beijo na Flavinha, viu? Tá bom, tá, tchau. Fique em paz. Beijo. Tchau. Beijo.